Sabe aquelas datas comemorativas, Natal, Ano Novo? A gente imagina que vai ser tudo alegria, né? Mas a verdade é que para muita gente, esses momentos vêm com uma carga de ansiedade que é difícil até de explicar. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Com base na análise super aprofundada do Dr. Adilson Reichert, vamos tentar entender por que esses momentos podem ser tão complicados para nossa mente. E mais importante, o que dá para fazer a respeito. Então, a grande pergunta é essa, né? Por que é que momentos que deveriam ser de pura alegria, de celebração, acabam sendo tão pesados psicologicamente? A gente é bombardeado por aquela imagem de propaganda, sabe? A família perfeita, todo mundo se abraçando. Só que na vida real, o que bate para muita gente é uma angústia, uma pressão que parece que vem de todos os lados. De onde vem esse abismo entre o que a gente acha que deveria sentir e o que a gente realmente sente? E olha, aqui o Dr. Reichert vai direto no ponto nevrálgico da coisa. É como se fosse uma balança interna, super delicada. De um lado tá aquela nossa necessidade humana, sabe, profunda, de crescer aceito, de sentir que a gente pertence àquele grupo, mas do outro lado tem o desafio de aceitar as outras pessoas do jeito que elas são, com as manias, as opiniões diferentes. E é justamente aí, nesse cabo de guerra interno, que o estresse, todo aquele conflito começam a borbulhar. Ok, para a gente entender bem as raízes desse conflito, vamos fazer uma análise em 3 níveis, como se a gente colocasse 3 lentes diferentes para olhar o problema. Vamos investigar as causas inconscientes, as cognitivas e as sociais. Primeiro, vamos mergulhar na neuropsicanálise para ver o que acontece lá dentro do nosso cérebro. Depois, a gente passa para a terapia cognitivo-comportamental para entender a lógica dos nossos pensamentos. E, por fim, vamos olhar para a educação social para sacar a pressão que vem de fora. Cada uma dessas camadas vai nos dar uma peça do quebra-cabeça. Vamos começar então com a primeira lente, a neuropsicanálise. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é genial. Pensa assim, é a ciência que junta tudo que a gente sabe sobre o cérebro, a parte física mesmo, com a profundidade da psicanálise, que olha para o nosso inconsciente. É como se a neurociência desse uma lanterna para a psicanálise e iluminar aqueles cantinhos da nossa mente que a gente nem sabia que existiam e que explicam por que a gente reage como reage, muitas vezes de forma automática. E o que essa lente nos mostra sobre como o cérebro reage nas festas? É fascinante e um pouco assustador. Basicamente, nosso sistema límbico, que é o centro das emoções, fica inundado de memórias, tanto as boas quanto as traumáticas. A amígdala e o hipocampo, que são partes-chave para a memória e emoção, entram em ação e reativam padrões emocionais que já estão lá, guardadinhos, e para completar, o tal do eixo HPA, que é tipo o alarme de incêndio do corpo, dispara uma resposta de estresse, muitas vezes sem que a gente nem saiba por quê. Ou seja, não é frescura, é uma reação biológica totalmente fora do nosso controle consciente. E qual é o resultado disso tudo? É essa sensação de estar dividido. Por fora, todo mundo espera que a gente esteja sorrindo, feliz, grato. É a máscara social da alegria. Mas por dentro, o sentimento real pode ser outro. Tristeza, raiva, até indiferença. E essa distância, esse vão entre o que a gente sente de verdade e o que a gente precisa demonstrar é o que drena nossa energia. É daí que vem aquele cansaço inexplicável, sabe? Aquela irritação que parece que brota do nada. E aí a gente chega naquela vozinha na cabeça que diz: tenho que aguentar tudo para manter a paz. Alguém aí se identifica? Pois é, esse tipo de pensamento é um prato cheio para a nossa segunda lente de análise, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Ela chama isso de pensamento automático, e são verdadeiras armadilhas que a nossa mente cria. Vamos dar uma olhada nelas? A TCC é muito prática. Ela nos dá um mapa das armadilhas da mente e, o mais importante, as ferramentas para sair delas. Pensa assim, a mente nos ataca com a leitura mental. Aquela certeza de que só me convidaram por obrigação. A nossa defesa? A reestruturação cognitiva, que é simplesmente se perguntar: ué, mas eu tenho certeza disso? Que provas eu tenho? Outro ataque, a personalização, a mania de achar que a discussão na mesa foi culpa nossa. A defesa? Assertividade. Aprender a dizer não e a colocar limites saudáveis. E contra o pensamento tudo ou nada, o famoso ou é perfeito ou é um desastre, a gente usa o planejamento, que é simplesmente criar uns momentos de respiro pra gente, de autorregulação. É super concreto. Agora vamos para a terceira e última lente, a pressão que vem de fora, da sociedade. Porque não é só a gente com a gente mesmo. Existe uma norma, uma receita de bolo da celebração perfeita que a mídia e a cultura empurram pra gente. E quem não se encaixa nessa receita se sente invisível, errado. Aí surge um conflito moral gigantesco. Até onde eu vou tolerando situações e pessoas para manter a paz? E em que ponto essa tolerância se torna submissão a uma dinâmica que me faz mal? A chave aqui é começar a questionar e reconstruir o significado que essas datas têm pra gente individualmente.
Beleza, a gente já entendeu o problema por vários ângulos. Agora vem a parte mais importante. O que fazer com tudo isso? Como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? É nesse ponto que a análise do Dr. Reichert se mostra super valiosa, porque ele não para no diagnóstico. Ele propõe um caminho prático, integrando tudo isso que a gente viu para a gente encontrar um ponto de equilíbrio e retomar nossa sanidade mental. E o plano de ação é bem direto, dividido em 3 passos. Primeiro passo, autocompaixão, que vem daquela visão neuropsicanalítica. É parar de se culpar, é entender que essas reações têm uma base biológica, têm uma história, é validar a própria dor. Passo 2, ancoragem, uma ferramenta da TCC. A mente começou a acelerar com pensamentos negativos? Traga a atenção para o corpo. Sente os pés no chão, a textura da cadeira, o ar entrando e saindo. Isso funciona como uma âncora, quebra o ciclo vicioso. E o terceiro passo, ressignificação social. É se lembrar que quem manda na narrativa é a gente. É possível sim criar um novo significado e escolher participar das coisas nos nossos próprios termos. Tudo isso nos leva então para uma mudança de perspectiva fundamental. O objetivo aqui não é fingir uma harmonia que não é real. Não é sobre forçar um sorriso. É sobre aprender a celebrar com autenticidade. É sobre transformar o que antes era uma obrigação pesada numa escolha. Uma escolha consciente e pessoal. E essa ideia final é muito poderosa. Pensa nisso. A verdadeira celebração pode ser a do autocuidado, do limite saudável e da paz interior. Isso muda tudo, né? Redefine o que é ter uma celebração de sucesso. Talvez a melhor festa não seja a que tem mais gente ou a mais luxuosa, mas sim aquela em que a gente consegue finalmente cuidar da gente, respeitar nossos próprios limites e encontrar paz. Toda essa análise, essa jornada que fizemos aqui, tem como base o trabalho integrado e profundo do Dr. Adilson Reichert. E se algo do que a gente conversou hoje fez sentido, se tocou em algum ponto aí, é importante saber que existe um caminho para transformar essa realidade. Para quem sente que é hora de trocar a obrigação pela escolha, o suporte especializado para navegar por tudo isso, o lugar onde a mudança realmente acontece, é a NeuroPiste Online. O endereço é www.neuropsteonline.com.